Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Podiumcast, realizado pela ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. E sobre a produção e coordenação da Suen TV, a qual eu agradeço a todos vocês, Palheta, o Gabriel, o Didi, a Mariana, todos os colegas aí que nos dão o suporte necessário para estarmos transmitindo aqui entrevistas, bate-papos com nossos amigos, sejam eles secretários, atletas, dirigentes ou personalidades. Hoje estamos recebendo um grande amigo, um mestre na área das artes marciais, especificamente do Karatê e Kobudo. Vamos aprender um pouquinho aqui com ele, que é o professor Flávio, mestre Flávio. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô, Mauser, tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui na sua frente, do mestre. O mestre é você. Não, eu sou aqui um dedicado. Você já passou a até ser mais estudioso. Isso é importante. Tivemos uma relação próxima, né? Porque você ficou como um herdeiro praticamente do sensei Yoshihide Shinzato, que inclusive foi meu mestre de karatê, do estilo Shorin-ryu. Você que está herdando isso. E uma das notícias que eu posso passar para todos o sensei Shizato do estilo Shorin é o precursor do Kobudo, da arte de manusear as armas, vários acessórios, e que você herdou com muita maestria. Então, nós queríamos que você fizesse um preâmbulo disso, essa tua dedicação, como que você seguiu com esse legado do Sensei Shizato, que é uma responsabilidade muito grande. Bom, vamos lá, né? Então, para não dar nenhuma confusão por aí, né? Hoje, na verdade, quem segue a escola do mestre Shinzato é o filho dele, o Mitsuhide Shinzato, né? Até 2009 eu pertencia à entidade, depois que o mestre faleceu, né, em 2008, eu fiquei filiado diretamente em Okinawa. Né? Mas o Kobudo eu conheci através do mestre Shinzato. E o mestre Shinzato, eu cheguei até ele devido ao Mauser Paulinetti, que está o Mauser Paoli hoje, que está aqui na minha frente, né? Porque até então eu comecei num karatê, que entre aspas não era karatê. Depois fiquei um pouco perdido, fui treinar. Meu pai me colocou em outro estilo de karatê, que ele viu que aquele não tinha nada a ver com federação. E fiquei um pouco perdido, assim, só para contar um pouco a história, né? E nessa época que eu estava assim, pesquisando outras artes marciais, treinei um pouco Full Contact, onde eu conheci o Luiz Alvarenga. O Luiz Augusto Alvarenga. Luiz Augusto Alvarenga. E ele falou, Flávio, você que está aí perdido no karatê, eu tenho um amigo que ele pode te apresentar para o mestre Shinzato. E esse amigo é o Mausler. E foi, né? Você sabe de toda a história, né? E comecei a treinar contigo mesmo, com o Mauri Pimentel, né? Saudoso Mauri Pimentel, que você trazia ele para São Paulo, lá na Champions Esportes, né? Isso. E foi aí que eu comecei a conhecer, na verdade, o Okinawa Shorin-ryu, do mestre Shinzato. E aí, depois que eu entrei, né? Que tive que fazer a troca de estilo, tudo, eu comecei ia até Santos treinar. Eu lembro. Eu ia até Santos, né? Eu ia fardadão lá, pegava o ônibus de graça, ia treinar 3 vezes por semana eu ia. Tanto quando eu era da Força Aérea Brasileira, quanto também depois que eu passei para ser bombeiro, né? Na Polícia Militar. E aí eu conheci o Kobudo e aquilo me fascinou, né? O Kobudo o pessoal treinava mais na parte da manhã, o mestre Shinzato, o Benedito Guilherme Passos, né? O Benê, o Benê, Toninho Careca, esses caras assim que me deram a introdução ao Kobudo, né? Então, e depois eu fui, junto com o mestre Shinzato, em 1997, foi a primeira vez que eu fui a Okinawa, através do convite do mestre, ele fez uma delegação, nós fomos para Okinawa e lá também eu vi como era praticado o Okinawa Kobudo. E aquilo lá me encantou, comecei a me especializar e fui outras vezes para Okinawa, pedi autorização para o mestre na época, né, para treinar aquele Kobudo de Okinawa, que chegou um determinado momento, o mestre Shinzato já não estava mais à frente do Kobudo, né? E aí eu comecei, me especializei,
fui várias vezes para Okinawa, até chegou um momento, pedi para ele, mestre, posso me filiar diretamente à escola que tem lá em Okinawa? Ele falou, pode, ó, só que o mestre lá está pedindo uma carta de referência do senhor, uma carta de autorização. E o mestre Shinzato, né, fantástico, falou, não, eu faço, Flávio, sem problema nenhum. E depois que o mestre morreu, aí o pessoal começou a pegar no meu pé, né? Falou, ó, Flávio, você treina esse Kobudo, você treina esse. Eu falei, olha, como o mestre Shinzato autorizou eu treinar esse Kobudo, e a gente já vem fazendo um trabalho forte com o Kobudo, né? Porque até então o Kobudo se falava muito pouco dele. Muito pouco. Era restrito dentro Restrito, né? É tanto que o pessoal pensava que o Kobudo era só da Shorin-ryu. Depois que eu fui para Okinawa, eu vi que todos os estilos de karatê praticavam o Kobudo como um complemento. Mas lá treinam, aqui que não tinha essa... Não tinha. Não tinha essa prática de fazer a karatê mesmo. Aliás, você deve ter ido na Akan também, lembra do Machado? Quando o Shinzato subia, ele dava treino de Kobudo. Isso, ele começou nos treinos especiais de domingo. Assim que finalizava o karatê, ele começou a colocar alguns katas de Kobudo para o pessoal se interessar. E lá você percebeu em Okinawa que não todos podiam fazer, né? Todos podiam fazer. E nessa deficiência aqui, onde você, inteligentemente, absorveu o protagonismo, né? Isso, aí começamos, né? Aí o pessoal começou... É assim, eu falo que... Mas te deram uma pressão, ou lá ou aqui. Uma pressão lá. Mas é assim, né? Eu, com todo respeito, eu continuo o trabalho do mestre, tanto no Shorin como no Kobudo, mas, claro, seguindo o meu caminho. Hoje nós estamos filiados à mesma entidade que eles estão filiados lá em Okinawa, a gente também está, nós estamos lá também. Então, assim, é tudo filho da mesma raiz, né? Sim. Do mesmo pai, né? Então, por isso que eu falo, você teve essa grande participação, porque se não fosse o Mouse, eu não conhecia o mestre Shinzato não conhecia o Japão, não conhecia o Kobudo, né? E isso transformou a minha vida, isso tanto na minha carreira militar, na Força Aérea Brasileira, como no Bombeiro, tanto Karatê como Kobudo, mudou o rumo da minha vida para melhor. É tanto que eu lembro até... Eu estava lembrando hoje no carro, né? Não sei se você lembra do suboficial Gilberto, lá da Força Aérea Brasileira. Treinava, ele é meio bigodinho, né? Nossa, esse cara era muito karateca. Caxias. Caxias, e um dia os caras falaram, Flávio, de Souza, né? Meu sinônimo de guerra lá na aeronáutica, o Sub Gilberto tá te chamando. Eu falei, ferrou. Você é desligado do curso, o que eu fiz de errado, né? Aí cheguei lá, dá licença, Sub, me apresentei, já com uma medão. Ele, você conhece esse ingresso aqui? Eu falei, conheço, é meu professor que está promovendo, Festival de Artes Marciais. Ele você é aluno do Mauser Paulinete? Eu falei, sou. Ele, oss! Aí já virei maior peixe na Força Aérea, né? Aí comecei a participar de campeonato, tinha horário para treinar, então assim. E no Bombeiro continuou isso daí. Então por isso que eu tinha essa oportunidade 3 vezes por semana em Santos, né? O coronel falou, você vai lá treinar, só que se você não trouxer uma medalha, você fica preso. Eu não tenho mais experiência. Aí tinha que... Mas a gente fazia isso com muito gosto. E aí, depois que eu comecei a investir nesse Kobudo, né, nas artes marciais das armas de Okinawa, aí começou a dar uma... Assim, se falar mais no Kobudo. Então, eu falo hoje, humildemente, né, não querendo se crescer, que o trabalho que a nossa associação fez começou a dar uma revigorada de novo no Kobudo aqui de Okinawa, né? Então, até onde eu dava aula, comecei a dar aula numa academia antes da Força Aérea, lá na Vila Prudente. Até então não dava aula de Kobudo, lá na Ibitirama. Até quando eu saí de lá, que eu fui para o curso de bombeiro, eu passei... Não era do Tanaka? Não, era de um amigo meu, que depois, quando eu saí, eu deixei, sabe quem lá? O Jair, lembra do... Lembro. Então, ele que ficou dando aula lá no meu lugar. Aí depois eu me formei no bombeiro, comecei a dar aula no Carrão, na Vila Carrão. E o mestre Shinzato falou, olha, quer ver um diferencial aí na sua aula? Porque lá eu tinha alguns mestres já lá na Vila Carrão, né? Ele falou, põe o Kobudo. Eu falei, sei, mas não sou formado em Kobudo ainda. Não, pode começar a dar o básico de Kobudo, vamos investir no Kobudo lá na Vila Carrão. E isso foi o grande diferencial. Uma visão dele, né? A visão dele, era visionário, né? Então ele sempre insistia no Kobudo. Na verdade, o percussor do Kobudo aqui no Brasil é o mestre Shikan Akamine. Isso. Fundou a ABK, né, a Associação Brasileira de Karatê. O Akamine. Só que o entusiasta mesmo era o mestre Shinzato. Ele que
vinha Que o para São próprio Paulo grupo treinar. da Goju Não desenvolveu. se engajou. Não se enganjou. Então, quem foi? O mestre Shinzato. Então, o mestre Shinzato começou a levar esse Kobudo do Akamine, depois ele foi para Okinawa, teve contato com o mestre Kanei, que trouxe várias vezes para o Brasil, né? Eu conheci o mestre Kanei em 93, foi a última vez que ele veio ao Brasil. E aí eu comecei, né, tudo com autorização do mestre, a fazer um trabalho forte no Kobudo. Ele sempre me chamava para as apresentações, porque eu ia para Okinawa e trazia algum kata, né? Assim, ele falou, Flávio, aquele kata de Sansetsu, que é um nunchaku de 3 partes. Você pode apresentar? Não sei se você já viu, né? Eu vi. Eu queria até que você falasse para os nossos internautas, telespectadores, as armas. Primeiro, o significado do Kobudo. Vamos lá. Para eles. Então, Kobudo, né? Até gostaria de pôr uma apresentação que a gente tem. Hoje a gente tem um departamento de Kobudo na Federação Paulista de Karatê. É uma coisa, a Federação Paulista, ela foi pioneira. O Zeca ampliou bastante. Ampliou bastante. E nomeou uma pessoa como você. E me convidou, né, para altamente qualificado. Né? Não poderia ser diferente. Então nós criamos aí, pode até passar, criamos o departamento de Kobudo da federação. E o que eu fiz? O Zeca falou para mim, coloca professores. Pode puxar para você um pouco. Coloca professores jovens, né, para estar te auxiliando como adjunto, porque eles têm, assim, esses jovens aí têm muita vontade de trabalhar, são caras que estão tecnicamente, como que se diz? Não sei se vai pôr no ar aí, direto. São pessoas que estão tecnicamente atualizadas, né? Então, tem o professor Yuji, o Leandro, o Wellington, né? Inclusive o Wellington está indo sexta-feira agora para Okinawa, o Danilo, o Boldo, né? Então são... Só que para você ter uma ideia, esses 3 rapazes, o Leandro, o Danilo e o Roberto, eles são da escola Shinshukan, que é hoje o dirigente é o filho do mestre Shinzato, Mitsuhide Shinzato. Sim. E os outros 2, o Yuji e o Wellington, são da Jureikan, que são da minha escola. São da sua. Né? Pode passar, faz favor. Né? Pode passar isso também. Isso daí é um ofício que desde 2017 a gente tenta colocar o Kobudo, né, na confederação, então, na federação. Kobudo. Antigo arte marcial e o caminho do Do, né? Então seria a arte marcial antiga das armas de Okinawa, ou tipo arte marcial oculta de Okinawa, né? Então todo mundo sabe que o berço do karatê é Okinawa. Isso. Né? Só que na época de Ryukyu, que era o que nós chamava Ryukyu, que era um reino, né? Então, devido à questão de unificação de reinos, a invasão de Satsuma, a parte histórica lá que o Japão foi anexar Ryukyu ao Japão, então o pessoal tinha que fazer o quê? O Kobudo de Okinawa nada mais é que ele usa adaptação das ferramentas agrícolas e de pesca. Então é o Kobudo mais rico, né? Porque o Kobudo japonês, o que é? A katana, é a foice, é o jite que a polícia usava, né? Só que o Kobudo de Okinawa tem até enxada, remo, além do bastão, nunchaku. O que eles tinham usavam e adaptavam, né? Então, hoje, a gente pratica esses katas, né? De remo, de tonfa, de enxada, né? Então, só que, o que eu falo para o pessoal hoje? Hoje a gente não vai sair com armas de Kobudo na rua. Isso pode deixar que eu já vou falar dos pioneiros. Esse é o nosso mestre Shinzato. Então, hoje, o Kobudo, o que ele é? Um complemento ao Karatê. E é assim que é feito em Okinawa. O que ele faz? Ele melhora a coordenação motora, força, potência de golpes, né? Porque você está trabalhando com um objeto na mão, né? Com peso na mão, né? Então, aí mostra lá o mestre Kan Kamine, né? Que era do estilo Goju-ryu, e ele, na verdade, a gente tem ele como o percussor. E ele usando o Sai, né? Usando o Sai. Igual o Shinzato gostava do Sai. O Shinzato Sensei gostava muito de Sai e Kama, né? Então, por quê? Até hoje, eu sei que eles têm um kata lá na Shinshukan que se fala Kamine no Sai, que eu acho que provavelmente foi aprendido com o mestre Kamine. Por ele. Né? E o mestre Shinzato foi o maior entusiasta em trazer mestres de Okinawa para desenvolver o Kobudo aqui. E hoje, né, eu sou da Jureikan, mas a Shinshukan é onde tem mais adeptos de Kobudo até hoje. Então a gente anda junto assim, né, na questão de Kobudo, né? E aqui eu sempre coloco essa foto, né, porque o pessoal, o Kobudo é da Shorin-ryu. Eu falei, não, Kobudo pode ser praticado por todos os estilos de karatê, inclusive outras artes marciais. Aí nós temos o Genshin Funakoshi,
que foi o fundador do Shotokan, É. e ele praticava Kobudo, né, lá na Universidade de Keio, em Tóquio, né? Quem foi o mestre dele foi o Seisei Taira, lá de Okinawa, né? Que ensinou o Kobudo para o Gishi Funakoshi, e ele passava para alguns alunos lá do Shotokan, né? Então, é que eu falo, hoje eu tenho alunos que são do estilo Shotokan, do Goju-ryu, do Eiichi-ryu, né? Além do Shorin, né? E o atrativo, né? Os atrativos do Kobudo. Então, tá lá. É uma arte marcial ainda pouco conhecida no Brasil. Mas com esse trabalho que a federação vem fazendo, e o nosso instituto, o pessoal está conhecendo. Então, hoje já está assim, Kobudo no Brasil já não é uma coisa... O que é Kobudo, né? Até eu fui apresentar uma vez Kobudo lá num campeonato em Minas Gerais. Aí levei uma equipe, eu acho que era um brasileiro, algum estadual de lá, e o pessoal, nossa, é Kung Fu isso daí, né? Eu falei, não, isso é o Kobudo. Eles confundem. Tal. Então, hoje, o pessoal já tem, né, essa noção, né? Então, as escolas que tem aqui no Brasil... Pode voltar, faz favor, só um pouquinho? Só para a gente... Isso. Olha lá. Shinshukan, né, que é a linhagem do mestre Yoshihide Shinzato. A Jureikan, que é a que eu faço parte, que é o Zen Okinawa Kobudo Reimei, linhagem Matoshi Jimbukai. Também temos o Alexandre Moreno, não sei se é Alexandre Moreno, lá de Piracicaba, que também está no Matayoshi Kobudo. E assim, hoje já tem mais linhagens ainda do que essas daí, né? Então, a gente faz esse campeonato agora, nós vamos para o 4º Campeonato Paulista de Kobudo e para Karatê, né? Então, tudo com regulamento adaptados, né? O regulamento é assim. Pode passar, né? Pode passar. O mesmo regulamento de kata da WKF, CBKF-PK, com o regulamento de Kobudo de Okinawa. Então, aí o que é? Tudo bem, o Tachi Kata, o Imbuzen é a mesma coisa, só que a transição da arma, como pega a arma, não deixar a arma cair, desequilibrar. Então, hoje o pessoal está entendendo, nós temos arbitragem de Kobudo, né? Então, isso em Okinawa já acontece faz tempo, torneio de Kobudo. Quanto tempo para que pudesse ser introduzido? Aliás, eu te parabenizo por essa determinação aí, a insistência sua para que realmente pudesse realmente estar inserido de forma oficial na federação. Forma oficial, Kobudo ele você tem essa diretoria ali e realmente fazendo diferença. Pode falar, desculpa. Foi alguns festivais, né? Assim, a introdução do Kobudo na federação foi através de festivais dentro dos torneios que já existiam. Fazia uma apresentação. Uma apresentação. Aí depois era um projeto, né? Aí começou. Fez o regulamento, né? Reunião com arbitragem, diretoria, congressos e tentando trazer a experiência que eu peguei em Okinawa, né? Já fizemos Gachuco no centro de treinamento lá da federação, né? Enfim, hoje tem até projeto social que tem professor de Kobudo. Esse foi o primeiro campeonato paulista, né, de Kobudo. Foi um sucesso. Como eu te falei, a gente está indo para o 4º, né? E a gente já está na 3ª Copa de Kobudo da cidade de São Paulo, que é um Instituto Nipo Brasileiro de Okinawa Kobudo, que nós temos montado, né? Aqui, ó, os regulamentos, né? Então tá lá. Se você entrar no site da federação, tá lá, ó, FPK Kobudo. Esse é de 2023, mas todo ano nós atualizamos, né? Conforme alguma falha, alguma adaptação, a gente vai adaptando conforme a experiência nos campeonatos que vão acontecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu vi ali o Sub-8 Sênior, não tem nada a ver, mas o bom do Kobudo que não precisa categoria única, eu acredito. Porque o kata pode ser feito por um adolescente, por um jovem, por um veterano. Então, isso também permite a inserção de todos os praticantes sem precisar se classificar por categoria. Nós fizemos categoria e tem essa categoria absoluta. Tem. Né? O que acontece? O que diferencia? A idade, também. Né? Então vocês separam pela graduação. Fizemos categoria de idade e graduação, mas tem um absoluto. Então, assim, nós temos o sênior, tem o master, né? Nós temos.
E tem o E a- Paracubudô também. E antes do Paracubudô, e a classificação, vocês no regulamento até teriam interesse de ler. Isso. Se depois me desse pelo seguinte, existe as armas, que eu gostaria até se você citasse. Quiser até fixar a imagem aí um pouquinho na Eu tela, acho que tem outra apresentação. porque a gente você tem as armas. quais são as armas do Kubudô que vocês utilizam? Vamos lá. Para campeonato, nós utilizamos 3 armas, que é o o bastão, Bastão, a tonfa a tonfa, e o sai, que é aquele o sai. tridente. Até para explicar para os Né? nossos internautas. O bastão, que é o bo, A tonfa, a que é tonfa, que geralmente a gente percebe os GCMs, polícia, alguns militares seguranças, usando, isso. e o sai, que é um tridente, É um tridente, né? que é de metal, hein? Que é de metal. Essas 3 armas, para o atleta competir, ele pode escolher 2. Né? E ele faz o kata apresentando duas. Aí ele apresenta, ele entrou na categoria juvenil bo bastão, kata de bo. Aí ele vai lá e apresenta. Mas ele pode se inscrever na tonfa também. Aí ele apresenta. Então, qual que é a ideia para os próximos, né, no próximo ano? É colocar mais armas, num tchaco. Isso, pode ir passando que aí a gente acha que vai chegar nas armas aí. Esse é o presidente nosso lá do Japão, do Kobudo, né? Esteve aqui no Brasil, 86 anos. Teve agora aqui em julho e Tá veio bem, para hein? dar... Tá bem, tá melhor do que eu aí, ó. Pô, então, Esse é o nosso diretor de Karatê Kobudo também, lá do Japão, CC Shibashi, vai vir agora em maio, maio do ano que vem, né? Olha, ele tá usando o Kama, eu tô usando o Sai, né? Kama é essa foice. É a foice, A foice, né? Pode passar, faz favor. E aí foi o Sai, a gente fez alguns congressos online também, através da federação, na época da pandemia, né? Pô, que bom. Então nós fizemos, Sempre inovando vocês, sempre né? Isso inovando. que é bom. Fizemos, assim, bastante trabalho. Pode passar, faz favor, né? E aqui as entidades, né? Então nós temos a Jureikan, que agrega o Karatê e o Kobudo, o Instituto. Esse instituto, Mauser, é a mesma... A fundação dele é em 1993. E você foi o cara que fundou essa associação. Só que aí nós trocamos para... Era Associação Yoshiaki de Karatê, né? E como tinha muitos praticantes de Kobudo, aí o pessoal falou, transformamos no Instituto. Foi aquela associação... Os anos passam, hein? 93, hein? Já tem 30 e poucos anos aí, né? Entendeu? Aí a nossa linhagem, né? O mestre Shinzato entra lá na minha linhagem, os mestres que eu tive contato no Japão também, né? Então, nós temos, assim, uma origem, uma raiz, né? Praticamos... Porque hoje em dia, o que acontece, né? Não, e você está vindo com uma linhagem de só pessoas que contribuíram isso de dezenas de anos, né? Não é uma coisa que você aprendeu aí, você investiu nisso. Isso que é bom destacar, que o mestre Flávio realmente se aperfeiçoou. Isso. Pode segurar essa imagem, por favor, aí, tem né? grandes mestres. Aí tem aí o fundador do Shorin Ryu, o mestre Shibana, tá na foto maior, o mestre Miyahira. Miyahira, eu também, conheci quando o ele veio Miyahira. ao Brasil. Né? Atrás de mim lá está o mestre Shinzato, no qual eu comecei o Shorin Ryu, e hoje, atrás lá, né, o carequinho, o mestre o Ishibashi Seisei, né? Que hoje é o nosso professor, nosso mestre, que está lá no Japão e vai estar aqui em maio do ano que vem, ele e o filho dele, né? Pela 5ª vez já que ele está vindo ao Brasil, né? Que também é um especialista em Kobudo. Então, ele que me ensinou a parte de Kama, que é foice, né? Então, foi outro entusiasta também, que graças a ele, hoje eu estou na Federação de Kobudo de Okinawa. Então, por quê? Porque nós se especializamos. O que acontece hoje nos campeonatos, aparece assim, o cara, com quem que você treinou Kobudo? Vai ver, o cara treinou com o mestre YouTube. Né? E não é assim. É que nem o cara, vou pegar um kata de karatê, um pian, um eihan, vou colocar um bo e vou fazer. Não, isso não é Kobudo. Então, o Kobudo, ele tem os katas próprios dele, diferente do kata de karatê que sempre sai defendendo, né? Que o karatê é aquele esquema, né? Daquela máxima, karatê nissen tenashi, defender, né? E o Kobudo, ele já sai atacando, é diferente. Tem kata de tonfa, sai defendendo, né? Mas a maioria dos kata de Kobudo é atacando, né? E aí são listas de katas que nós temos na nossa escola, mas praticamente tem algumas variações com outras linhagens, né? Mas é assim,
Vamos segurar isso um pouquinho. pouquinho aí. Segura aí. Isso aí é legal, vou contar essa historinha aí. Então, assim, tem vários, né? Hoje, nesses campeonatos, aparecem esses caras que não têm procedência. Então, para participar do departamento de Kobudo e até no instituto, a gente pega, você está afiliado com quem foi seu professor, sua certificação, que aparece um pessoal lá, não, está aprendendo Kobudo no YouTube. Hoje está assim, né? Ou fez de uma forma por conta conta própria, mas sem a né? técnica e o embasamento legal. E assim, a gente tem a lista de katas oficiais, não é assim, o cara vai apresentar qualquer coisa lá, não. Tem o nome do kata, a origem dele, que linhagem que ele é, né? Então é isso. Essa daí, olha lá, é aquela carta que eu te falei. Sim, que o mestre Shinzato escreveu. Te né? recomendou. Me recomendou. Isso aí em 2007. E ele escreveu em... Escreveu manuscrito, kanji, né? Kanji ou... Kanji. Aí ele usou o Katagana, Hiragana e Kanji, né? E ele, o mestre Shinzato, sempre muito cabeça aberta. Você consegue ler? Olha, a letra... Alguma coisa, né? Alguma coisa eu consigo, mas assim... Eu não vou te fazer um teste, mas Vamos ver. Não, lembra do Consul Nakai? Lembro. Treinou comigo? Levou lá, né? Treinou Treinava com a na gente? Champions, Chegou, treinou. É. Ele tinha feito uma dedicatória para mim num livro que ele lançou. Que ele lançou aquele livro com a capa, com a foto do bandeira do Brasil. Assim, vale a pena lutar pelo Brasil na visão de um cônsul. Você chegou a treinar com ele? Né, você levou ele, acho que uns 2 treinos, eu estava lá. Em 91, né? Aqui, ó. Caramba. Nossa, a carta é de 91. A dedicatória aqui. Ele fez uma... Ele colocar... Fica tranquilo. Não, mas é um cancha, uma carta de agradecimento. Cancha, carta de agradecimento. Mas eu não sei ler tudo, não, porque a letra dele é igual do mestre, assim, ó. Né? Nakai, aqui, ó. Esse é o nome... O Naka é o único kanji que eu conheço. Que aí tem, né? A gente... Com essas viagens, você aprende na marra, né? O Nihongo lá e o básico, né? Mas assim... Eu cheguei a iniciar um curso, né? Volta aquele certificado lá, só para... Então, aí... Aí você teve uma carta de recomendação de um mestre que... Décimo Dan, né? Décimo Dan. E aí que aconteceu? Depois dessa carta, o pessoal de Okinawa me nomeou para ser o representante da escola Jimbukai de Kobudo, né? Que é essa certificação aí, né? Então, cumpre com o requisito estabelecido pela Associação Okinawa Karate Kobudo Jimbukai, né? Para ser o presidente da filial de Kobudo aqui no Brasil. Então, o Tetsukawa Kami Sensei, o Hitoshi Kanei... Interessante, os carimbos, a autenticação, dos né? mestres, né? O Hitoshi Kanei é o filho do mestre Kanei, né? Que é hoje que ele segue na escola. O Morono Misato Sensei era o diretor da América do Sul, que vivia no Peru, morreu também, né? Pode passar, faz favor. Né? E hoje aí a gente tem essa certificação que é da federação, que é o Ipan Shadan Hoshin Zen Okinawa Kobudo Reimei. Então é a federação de Kobudo mais antiga de Okinawa, que foi fundada pelo mestre Shimpo Matayoshi, né? Então hoje eu faço parte dessa federação. Aí recebi a graduação de 7º Dan, né, em 2021. Hoje o presidente é o Seiki Takushi, que veio agora ao Brasil, veio ele mais 2 mestres, né, em julho, organizamos vários seminários, treinamentos, né? Então assim, a gente já tem uma história, forte, né? Você está na estrada e pegou com afinco isso, né? Peguei com afinco, e é tanto, até se puder depois pôr a outra apresentação, né? Em 2023 teve um evento aqui da Associação Okinawa do Brasil. Até eu faço parte da diretoria, sou o único brasileiro que está lá na diretoria, convite, porque através do Karatê e do Kobudo a gente começou a envolver os alunos também na cultura okinawana. Você foi num evento nosso, você viu lá, né? O pessoal envolvido com taiko, com a dança de Okinawa, com shamisen, com aquele instrumento de 3 cordas, né? Então, uma cultura... Esse aí está em japonês, mas eu vou falando alguma coisa aí. Né? Pode segurar. Então, acabou, né, assim, o pessoal se envolvendo também junto com a cultura, igual eu me envolvi. Eu passei isso para os meus alunos e eu vejo que, que eu te falei, hoje eu tenho 6 alunos sexta-feira que vão para Okinawa. Uma bolsa da JICA. A JICA é uma agência de cooperação do governo de Okinawa, né? Então, é uma bolsa de karatê. É inédito, né?
E nessa bolsa só ia quem era descendente de Okinawa. Descendente. Descendente de japonês, Nikkei, né? E eu participei de algumas reuniões, né? O ano passado, em abril, em Okinawa, né? E eu falei, olha, essas bolsas precisam ser abertas para não descendente também, que queira se especializar, que queira estudar, né? E abriram, né? Assim, já teve uma aluna que é representante nossa no Rio de Janeiro, ela foi, se não me engano, há 2 anos atrás, ela foi uma das primeiras dessa bolsa de karatê, mas essa questão de a gente pedir para não descendente participar também dessas bolsas está acontecendo. Não, foi uma iniciativa que você tomou, até porque, como você é o único brasileiro na diretoria da Associação de Okinawa, você está dando continuidade a um legado que, às vezes, até o próprio descendente japonês não está preocupado em dar continuidade. Isso, é. Você tem mantido uma tradição que é louvável. E houve o reconhecimento por parte deles com relação a isso. Então, você conquistou realmente um espaço em função dessa tua dedicação, seriedade. Porque o japonês, ele gosta da coisa certa. Duvidoso, ele abre mão. Então, a tua determinação nisso há muitos anos permitiu esse reconhecimento que é muito significativo. E aí sim, a associação, a colônia okinawana do Brasil nos ajuda muito, a comunidade okinawana, né? Graças a eles também. Então eu falei, na nossa trajetória também de crescer esse karatê de Okinawa, Shorin-ryu e o Kobudo principalmente, teve várias pessoas importantes, né? Quando eu falei, você foi a comunidade okinawana, né? Que no começo tinha uma restrição, tá certo? Porque eles não sabiam não me conhecia, né? Você foi Isso é normal, né? conquistando. A gente foi conquistando através do trabalho, né? Então, esse é o nosso mestre. Pode passar, faz favor, né? Esse daí foi quando eu recebi o diploma de diretor, né? Então, esse professor... Novinho aí, hein? Novinho, aí tá mais magrinho, né? Então, eu recebi, comecei a ser o representante do Kobudo do Brasil. Então, assim, o mestre Shinzato, até uma época, ele representava um mestre lá de Okinawa, né? Que era o mestre Kanei. Depois ele preferiu, né, junto com outros professores dentro da entidade dele, seguir a própria linhagem deles, que é a linhagem da Shinshukan, que envolve praticamente, acho que umas 3 linhas de Kobudo, uma linha muito rica também. E eu fiquei, né, eu falei, eu vou seguir essa linha da Jimbukai e do Matayoshi Kobudo. Então foi aí que começou a fortalecer mais ainda o trabalho do Kobudo, né? Pode passar, faz favor, né? Aí foi em 2009, quando eu também eu virei representante oficial da Jureikan, né? Aí eu recebi lá a certificação. Aí foi em Fukuoka, né? Eu e mais 2 alunos, esses Diego e o Rafael Kamiya, né? E aí eu também comecei em 2007. Eu comecei com assim a representação do Kobudo oficialmente. Em 2009, depois da morte do mestre Shinzato, eu fiquei também seguindo, né, representando a escola Jureikan aqui no Brasil, no qual ela também está no Kyokai, lá em Okinawa. Né? Pode passar. Né? E aí, esse aqui foi um trabalho que eu mostrei em Okinawa ano passado, por isso que está em japonês, eu peguei a apresentação errada, né? Que a gente tem ela em português e japonês. Não, mas aqui é bom. Então, quem entender aí a gente vai ler falando, com tranquilidade. Né? Esse daí eu apresentei lá em outubro, na Assembleia Legislativa lá de Okinawa, para o deputado Nakagawa e mais outros deputados, né, mostrando o nosso trabalho aqui no Karatê, em função do Karatê no Ri. O Karatê no Ri é o Dia Mundial do Karatê, que é dia 25 de outubro. Né? Então é um evento que nós participamos todos os anos, que a Associação Okinawa de Vila Carrão promove, que é o Okinawa Festival. Né? A maior festa de Okinawa fora de Okinawa. Então, onde mostra tudo da cultura. Né? Aí é o significado da nossa escola, né? Jureikan, né, que muita gente pergunta, que é esse kanji aqui, né? Então, Jureikan, ele significa o quê? Respeitoso, né? A casa onde se encontra o respeito, a cortesia, né? Onde o praticante é bem recebido, né? Então, até tem um ditado que fala, né, assim, quem é bom tecnicamente não é arrogante, né? Quem é bom tecnicamente é uma pessoa bondosa, né? Então, assim, com a técnica que você tem, você é seguro, você não precisa maltratar ninguém, né? Não, e é bonito a escrita, né? É bonito. E você fez com muita propriedade o tem... Jureikan, que retrata o que é você, né? Isso que é Ela tem um significado bem forte, assim, que até para traduzir, né? Às vezes tem
coisas que a gente não consegue traduzir ao pé da letra, né? E aí mostrando, né, o meu ano de nascimento, quando eu comecei o karatê, né? E aí depois, quando eu conheci o Kobudo, enfim, são cargos que eu estou hoje aí exercendo, né? E as certificações, né? Então, a certificação do karatê, do Kobudo, da Federação Paulista, né? Então, assim, eu fiquei afastado um tempo da federação, mas logo que o Zeca assumiu. Aí ele falou, Flávio, volta, né? Não sei o que e tal. E realmente ele fez um trabalho maravilhoso, né? Aqui eu ganhei 2 homenagens do governo de Okinawa, um do governador, né? Esse é o vice-governador. E esse vice-governador, ele me falou uma coisa assim, que até ia falar, eu perdi o raciocínio. Ele falou, olha, eu conheço 3 referências de Kobudo no Brasil. Eu ouvi falar lá em Okinawa. Ele falou, nesse dia aí, eu não vou esquecer. Shikan Kamini, Yoshihide Shinzato e Flávio Vicente. A hora que ele falou Flávio Vicente, ainda bem que tinha gente perto de mim, ele falou, Flávio é mentiroso, né? O cara vem lá de Okinawa, tá falando isso. Mas ele falou, não, parabéns, CC, a gente conhece o seu trabalho. E até tem um amigo que é diretor, ele falou, Flávio, você acha que ninguém está vendo, mas o pessoal está vendo o seu trabalho, né? E aí eles me indicaram, eu recebi aí uma honraria do governo, né? De Okinawa e da Assembleia Legislativa também, né? Não, e eles realmente ficam atentos às suas idas lá precocemente para treinamento, isso, aquilo também é observado. Campeonato, então graduações. Eles percebem esse comprometimento e com certeza, porque o Kamini e o Shinzato já partiram, os nossos mestres. Então agora você que herda essa condição, isso que é importante. Esse aí, até se puder voltar, foi uma certificação, um diploma que eu ganhei. Pra você ter uma ideia, eu estava na Polícia Militar na época. Isso aí é americano, né? É americano, E eu fiz um estágio de defesa pessoal lá na Escola de Educação Física, ali na Cruzeiro do Sul. Sim. Né? Tinha os congressos. E tinha 2 lá, professores americanos, que eram da polícia. Estavam aqui fazendo intercâmbio e tal. E eu fiz uma apresentação de tonfa. Fiz o kata de tonfa e fiz defesa pessoal de tonfa com um amigo meu do quartel. Os caras falaram, pô, essa técnica aí né, gostei, tal. Aí se passou 2 anos, eu fui lá para o Texas passar essa técnica para o policial americano. Chamaram lá. Foi uma coisa inédita, né? Então, assim, eu nunca imaginava, fui lá, não falava inglês, nada. Vou lá que todo mundo fala espanhol também, a gente se vira, né? E assim, aí em 2021 eu recebi esse diploma aí, né? Referente a esse trabalho que eu fiz lá em 1999. Caramba! Né, que é uma homenagem aí. Você sabe que tem 2 caras que recebeu esse diploma, né? Na mesma época recebeu o senador, como que é? O Marcos Durval, que hoje é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Ele era da SWAT, alguma coisa assim, né? O Marcos Durval daqui. Não, o Marcos Durval. Que era, não sei se ele é senador ainda. O Marcos Rubio. Não, o Durval é senador. Senador, então ele também recebeu pelo trabalho dele na SWAT, tudo, né? Então tudo isso graças ao Kobudo. Eu nunca imaginava, né? Aí saiu aí no jornalzinho da comunidade, tudo. Fiquei quietinho, né? O presidente falou, não, isso tem que divulgar, né? Isso tem que divulgar. Aí nós divulgamos, né? Pode passar. Levando a arte, né? Isso aí são trabalhos, né, que a gente vem apresentando, né? Tipo, quando é dia do karatê. Então eu pego lá, reúne as nossas filiais, os professores, né? Então ali está a Rosângela, não sei se você lembra da Rosângela. Lembro, eu passei um zap para ela. A Rosângela, ela segue a gente, né? Tá lá na Jureican também, faz um trabalho bem bacana. Alunos novos, né? Então vários trabalhos que em outros estados, em Brasília, Rio de Janeiro, né? Gachucos, junto com a cultura okinawana também. Pode passar. Isso é. Né? Aí o dia do karatê, né? No dia do karatê, aqui no Brasil, tem um rapaz que promove lá em Okinawa, nós fazemos simultaneamente online, né? Isso principalmente na pandemia começou. Então eles começavam lá, tipo, 6 horas da manhã, a gente 6 horas da tarde aqui, e tinha que fazer 100 katas, né? Então, aí a gente escolhia um kata e era o desafio dos 100 katas, né? Então foi bem bacana isso daí, a gente continua.
Aí é treinamento, eu levei alguns alunos em abril do ano passado, lá no dojo em Okinawa. Tá levando, começou com você, depois 2, 3, agora Sim, você tá sempre com uma a gente está turma levando grande. uma turma. Eu quero que o pessoal tenha essa experiência, né? Importantíssimo. Aqui, ó, aqui é reunião lá com o presidente da Assembleia Legislativa de Okinawa, o Akamine, né? O Akamine agora, inclusive é Akamine também o sobrenome dele, né? Só que agora trocou, é o Nakagawa, né? Então ali também são treinamentos que nós fizemos na academia do mestre Takeshi Miyagi, 10º Dan, né? Então assim, tudo envolvido com karatê e kobudo, né? Isso aqui também foi em outubro do ano passado, né? Lá, que é o atual presidente da Assembleia lá de Okinawa, né? O Nakagawa-san, e é uma pessoa que vem assim dando várias ideias para intercâmbio, projetos com o karatê, né? Então ele, inclusive vou visitar ele novamente esse ano, estou indo para Okinawa dia 19 agora de outubro. Você vai 19 agora? 19 de outubro, 19. E esse é o governador de Okinawa, que é karateca. Não poderia ser diferente, né? O berço do karatê tem um governador que é karateca, que é o Deni Tamaki. Ele é do estilo Eichiryu, estilo bem forte também. Aí eu levei a medalha de 50 anos da federação para ele, né? E eles são mestres renomados, Maestro Seisei, Takushi Seisei, isso é no dia do karatê. Que lá tem um karatê Kaikan. O karatê Kaikan foi criado para promover o karatê para os estrangeiros, né? Então, tem uma estrutura que, quem sabe um dia a gente faz um desse aqui no Brasil, né, Mauser? Aí depende de você aí, viu? Vamos lá. Né? Se tiver ao nosso alcance. Precisa ir lá, precisa o pessoal, assim, envolvido no esporte, né? Assim, secretário, para conhecer a estrutura que tem. É como se fosse um centro olímpico voltado para o karatê só. Né? Aqui Então, a gente já pensou em ter um centro específico, um ginásio específico para as artes marciais. Pode até a gente começar a tratar disso com o consulado japonês, quem sabe com o governador, o prefeito, o Ricardo Nunes, ter aí com as modalidades japonesas. Depois faz um para as modalidades chinesas, as coreanas. Eu acho que isso é de extrema importância, é um sonho antigo. Ah, legal, bom saber disso. De ter realmente um centro onde vai estar o judô, o karatê, tem o kendo, o aikido, tem o próprio sumo, que tem o do-ryu, que nós ajudamos a construir ali na Barra Funda. Ah, tá. Fazer um Budokan, né? O Budokan. O Budokan. Então isso é um sonho antigo, né? Quando eu ainda estava treinando, a gente estava engajado, mas depois você vê as dificuldades do dia a dia, de pegar área, conseguir isso, conseguir aquilo. Mas eu acho que agora a gente pode, com uma força grande que estão as federações, você com um trabalho intenso também, a gente, quem sabe, pode conseguir desses equipamentos aí, ser específico para isso. Até uma ideia, né, assim, um sonho que a gente tem também, além de fazer uma área específica para artes marciais japonesas, fazer tipo um museu, né, Uma boa ideia. dos percussores, né, que trouxeram o karatê para o Brasil, o judô, o kendo, o aikido, né? Então, por quê? Lá em Okinawa tem, né? Tem o museu do karatê nesse karatê Kaikan, tem um museu também particular de um professor, né? Que o professor Mestre Rokama, ele criou lá o museu dele particular, que acho que é até, com todo respeito, melhor do que o até da prefeitura, né? E a gente pode fazer isso aqui no Brasil também. Né? Um reconhecimento desses imigrantes que vieram e trouxeram isso. Trouxeram, Entendeu? Então, isso aí eu sempre pego no pé lá do pessoal da associação aqui na Flórida, tem que manter, né? Manter esse legado deles e não esquecer a história também. Então, por isso que é importante esse material, kimono, foto, faixa. E lá em Okinawa tem tudo isso. Então, eles preservam muito essa questão da história, né? É tanto que esse Karatê Kaikan, a gente fala Karatê Kaikan, mas ele envolve o Kobudo também. Então, na guerra, perdeu muito material manuscrito. Então, assim, é um centro de pesquisa, na verdade, né? Então, até então, tinha uma foto de um mestre que faz 2 anos que eles descobriram que não era o mestre, né? Aí, hoje acharam a foto realmente do mestre. Então, porque estão pesquisando, estão estudando, né? Esse daí, ó, é o nosso Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Okinawa Kobudo. Então, nós fizemos, né, através
da associação que já existia desde 93, atualizamos, né? Todo o estatuto conforme pede aí, né? O Código Civil, o marco regulatório, tudo, né? E também fizemos ele em japonês, por quê? Para ter esse convênio com Okinawa, com o governo de Okinawa, né? Então, hoje em dia, lá em Okinawa, o pessoal conhece o Instituto Nipo-Brasileiro de Okinawa Kobudo. Então, é um trabalho bem forte que a gente vem fazendo aí com essas 3 entidades, né, que são ligadas diretamente ao Okinawa, o Zen Okinawa Kobudo Reimei, o Instituto e a Jureikan. E a federação também está ajudando muito, né, nessa divulgação, no crescimento do Kobudo. Né? Bom, legal, você pôs o QR Code aí, Colocamos, modernizou bem, hein? Modernizamos bem. Isso aí são os alunos que me ajudam, né? Porque eu sou meio analógico ainda, né? Então, eu tenho lá o pessoal que me ajuda aí nessa parte, que é o Yudi Tinen, o Wellington, né? E outros discípulos, né? Que são professores lá, eles me ajudam. Isso aí foi o nosso logo de 50 anos do dojo do mestre do Mitsui Shibashi Sensei, né? E os meus 30 anos do nosso, que é o Flávio Dojo, né? Que foi fundado em 93. Parabéns aí pelo... Então, nós fizemos assim... Pelo trabalho, hein? Trabalho e assim, tá dando frutos, viu? É que nem agora. Vai ter a 3ª Copa de Kobudo pelo Instituto agora, sábado, dia 4. A gente já tem mais de 280 inscrições. Então, a gente nunca imaginava que para um campeonato de Kobudo ia chegar a esse ponto. E vai chegar mais, né? Não, então, o Shinzato reunia 20 pessoas no treino. Hoje você, um campeonato, está conseguindo vir 200 pessoas. E é fascinante mexer com essas armas, né? Dá uma dinâmica gostosa. Muitos alunos, às vezes, não quer a prática em si da luta, né? Ele acaba vendo uma coisa assim linda, maravilhosa a apresentação. Então, fascina bastante, né? Então, isso contribui, né, para que esse sucesso, porque faz algo que chama atenção e com qualidade. E como você diz, e o respeito, não tem como esses ingredientes não darem certo. Vem dando certo. É assim, o praticante de karatê, né? Até voltando lá à federação, obrigado. Um dia, isso aí há uns anos atrás, aí chegou lá na Assembleia Geral, levantou um professor, ele falou: ô Zeca, e quem não compete mais, faz o que na federação? Aí o Zeca olhou para o meu lado, vai ter Kobudo. Né? Mas hoje a federação faz um grande trabalho, mesmo para quem não está participando de competição, né? Tem cursos de técnico, vários cursos, né? E vários projetos sociais também, né? Então, aí o Zeca falou: Flávio, você topa? A gente já tinha feito várias reuniões, né? Várias, desde a época da CBK, desde a época do Edgar, lá na CBK, que a gente, né, vai fazendo um trabalho. E aí vamos lá, vamos tocar o Kobudo e vem dando certo. Não, né? Porque está vindo com uma qualidade, como eu te falo, você pegou o legado. Pode ser que inicialmente eu tenha exagerado, mas no fim quem seguiu mesmo, de todos os alunos, os passos do Shinzato foi você. Em especial nessa questão do Kobudo. Eu não conheço o outro, então por isso que eu tenho a liberdade de poder falar isso, que eu fui aluno dele por 25 anos. Então, e via a tua dedicação, tá, tudo bem. Então, e você ocupou um espaço que tinha que dar continuidade. Que o próprio Masahiro, coitado, faleceu. E esse filho dele é o que é o engenheiro da TAM? Isso, o Mitsuhide Shinzato. Então, ele não tem muito engenheiro. tempo. Ele era bom, esse moleque de incatável. Ele eu conheci bom. ele menino. Bom professor. Mas aí, ele é um cara muito ponderado. Isso. Hoje ele é o presidente, né? Continua. Ele que assumiu, então, ele que assumiu a Shorin Shinshukan, né? Que nem eu sou da Shorin Jureikan. Hoje nós temos aqui no Brasil a Shorin Shidokan, que assim, todo mundo veio do mestre Shinzato. Sim. Tá? Então lá, Shidokan, hoje quem segue é o Marcelo Yonamine, que é o filho do Kazunori Yonamine, você deve lembrar. Sim, lembro. Né? Ele faleceu, infelizmente, também. O Kazunori Yonamine faleceu. O Mitsuhide com a Shinshukan, que é a escola do pai dele. Eu, da Jureikan, que estou ligado ao mestre Shibashi, a Okinawa, que também venho do mestre Shinzato, como outros, né? Então, assim,
A gente segue o trabalho, queira ou não, a gente continua de alguma forma o trabalho do mestre, né? E ele era um entusiasta porque ele não precisava trazer ninguém do Japão, porque ele já era o mestre. É. Mas ele trazia professor de Kobudo, professor de Karatê. Ele gostava de... Ele gostava, Como ele né? ia também. Como né? ele ia. Então, assim, nesse quesito, nesse ponto, eu acho que eu estou fazendo que nem ele. Porque, assim, eu não sou o mestre ainda, mas eu trago bastante gente do Japão, de Kobudo. Eu quero que as pessoas aqui do Brasil tenham essa vivência, né? Porque o que acontece? Eu dei sorte de ir para Okinawa, né? Que eu sou rico, nada. Né? Eu sou um funcionário público Você foi aposentado. determinado, você lutou para chegar lá. Já vendi até carro para ir para Okinawa. Esse suor ninguém vê, né? Ninguém vê. E assim, tem muita gente que não consegue ir realmente pelas condições, então eu tento trazer o Okinawa até eles, né? E vem dando certo. O pessoal, quando tem aquela vivência com o mestre, fala, pô, o cara de 86 anos, olha como que é a técnica dele, né? Refinada, isso, aquilo, outro. Então, essa experiência, essa vivência, eu faço questão, né, dos meus discípulos e a gente abre para todas as escolas também, né? Por isso que é importante. Né? A gente sempre traz realmente o pessoal ter essa vivência. Né? Eu estou procurando aqui, que no final você tem um brinde, né, Gabriel? Mas aí a gente vai dar uma lembrança aqui. E, bom, enfim, a gente está chegando no final, mas eu quero dar um outro depoimento que é de extrema importância. Estivemos aqui recentemente com a secretária de Franco da Rocha, a professora Agnes, e ela fez um comentário que foi interessante, que falou, olha, lá na secretaria eu fiz um programa que todos os secretários, inclusive a prefeita, faz uma caminhada, pratica uma atividade esportiva, a gente integra todos, isso é muito legal. Aí eu fiquei lembrando da minha saudosa época, que eu ia para Santos, eu não ia as 3 vezes que você ia, eu ia uma vez por semana. Depois a gente também, numas dificuldades, cheguei aí uma vez por mês, sagrado, aqueles domingos de manhã que chegava cedinho e ficava até meio-dia. E eu venho de uma época que vocês não estavam conosco, que tinha o Oswaldo Justo, que foi prefeito. Você conheceu? Conheci, Oswaldo. Você já velhinho. Ele era prefeito de Santos, depois foi deputado estadual. E ele colocava que todos os secretários e cargos de primeiro escalão tinham que treinar alguma modalidade esportiva. E ele fazia karatê, era faixa preta e karatê. Quando você mostrou o governador, esses eventos na Assembleia Legislativa, Câmara, etc., eu lembrei porque ele não obrigava a ser karatê. Faça uma atividade esportiva logo cedo, no primeiro horário, depois vocês vão trabalhar. Então tinha muitos que faziam karatê, tinha judô, tinha mestre de capoeira. O Amauri Pimentel, que era que foi depois o meu professor, ele era da GCM. Isso. Então todos praticavam esporte. Isso é muito bom, uma política legal que pode ser feita nas secretarias, motivar. Temos muitos prefeitos que são praticantes de esporte, que treinam, lutam, faz musculação, enfim. É importante, né, isso. Na GCM, né, até se cortando, diz que lá na época do Oswaldo Justo, todo mundo praticava karatê na GCM. Na GCM, acho que o Mauri Pimentel que dava aula, né? Ele pedia para... Ele era rigoroso. O Mauri era pavio curto, era difícil. Eu lembro quando ele vinha aí. Um sorriso dele era... Era difícil. E assim, acho, viu, Mauser, acho que todo policial, guarda e quem esteja em secretaria, até em escola, né? Acho que o pessoal deveria ter um contato com uma arte marcial, né? Que é a arte marcial, nós somos praticantes, né? Você sabe a diferença que faz na nossa vida, né? A formação para o cidadão, né? Como temos vários... O Zeca, que esteve aqui, o Henrique Guimarães, o Léo Miguel Norberto, lá do Rapkido, ele está agora com uma linha de defesa pessoal, ou seja, vários. Eu estou... mestre Yudin, então, vários mestres que... o Otávio de Almeida, recentemente aqui, presidente da Federação de Jiu-Jitsu. Eu assisti, legal. Então, a gente tem realmente
grandes nomes, pessoas como vocês, dirigentes, que têm a responsabilidade, entende? De conduzir. E um grupo que você tem fantástico. O ano passado eu convivi, me convida esse ano se tiver sim, festa. Hein? Sempre tem lá evento. É que você sempre está com a agenda ocupada, né? Mas tem esse muita fim coisa. de semana que você vai ter um evento, eu não vou estar aqui, senão eu iria. É que Você a vida sabe, nossa é corrida. corrido. Veio um professor do Japão, né? E ele falou assim, ô Flávio, eu sempre falo isso, né? Você não tem aluno, hein? Aí eu fiquei preocupado, né? Ele falou, você tem discípulos. É diferente. Então, ele falou, seus discípulos são fantásticos, né? E, assim, então, eles sempre... por isso que eu pego no pé, né? Para não perder essa qualidade. Então, assim... Mas eu passo de uma forma natural, da forma que a gente aprendeu com o mestre Shinzato, com nossos professores, né? E assim, vem dando certo. Realmente, nós temos uma turma assim fantástica, né? Que vem realmente, veste a camisa e faz aquilo como estilo de vida. E vem dando certo, né? Não, pessoas boas, conhecendo ali. E é isso, a seriedade que você traz, né? Você usou isso como um instrumento da tua vida, né? De transformação, que o esporte faz isso. Isso. Então é de extrema importância. E graças a você, né? Não estou aqui querendo puxar sardinha, mas parte. Se não fosse você, eu estava lá. Talvez não treinava mais, porque eu estava num karatê que a gente se fala, não sei se pode falar karatê, sou grato, né? Mas a gente se quebrava, se estourava, não era federado, não tinha, né? Então meu pai viu aquilo, falou, opa, tem alguma coisa errada aí, né? E até chegar no Luiz Alvarenga, até chegar em você, então foi a partir daí do Mauser por isso que eu sou eternamente grato, né? Mesmo todo aquele tempo que a gente ficou aí sem se comunicar, né? Mas assim, eu sempre falei... Alguém tinha que ajudar a tirar o país do buraco, né? Então eu estava trabalhando. Estava trabalhando. E eu também, né? 16 horas. Você trabalhava acho que umas 10, mas tudo bem. Por isso que não dava para se ver, né? E a gente respeita as individualidades, sempre respeitei, mas sabendo do trabalho que vocês estavam fazendo... Até o Bruce, naquela época, que era uma pessoa que não tinha luz, com o tempo ele foi ver que era importante mudar aquele tipo de padrão que ele tinha. Isso. Eu treinei com ele também. Você treinou o pessoal. Depois ele ia no Shinzato. Fazia represária? Não. Por quê? Se o cara está buscando um caminho para poder ir para o lado do bem, por quê? Eu não tenho inveja... Não tenho pretensão de prejudicar ninguém, porque eu prejudicaria. Até o pessoal fala, pô, mas como você não fala nada, deixa o cara vir aqui? Não, dá uma oportunidade para ele. E hoje eu trabalho assim, né? Até o Serginho, né? O Serginho falou para mim, ô Flávio. Nosso querido Sérgio. O Serginho, meu líder. Serginho, forte. Ele fala, você aprendeu bem, né, com o italiano, porque você sempre dá oportunidade para cara que não merece. Eu falei, não é assim, a gente acredita nas pessoas, né? Então, assim... vou dando oportunidade, e o cara vai e ele falou, opa, agora eu estou no lugar certo. Então isso aconteceu muito na minha associação, o cara que veio, quando as pessoas falaram, mas esse cara está aqui, o que ele está fazendo aqui, né? Então a gente vai dando oportunidade, se der certo o cara fica, se não der ele sai. Sim. Né? E a gente está trabalhando sempre de olho, assim. Lógico, a gente sempre fica atento. E o Sérgio, que nos acompanha também, um abraço para ele. Você fala Serginho... o Sérgio. É um grande karateca também, hoje também pratica, ele gosta, ele é um cara que trabalha a sério, né? Presidente do sindicato das federações, né? Então é uma pessoa muito séria, amiga nossa. Parabéns aí, Sérgio. Serginho, um abraço aí. Precisa pagar o almoço aí, Sérgio. Tá difícil pegar um peixe dele lá. Vamos lá, vamos marcar. Lá. Flávio, nós chegamos ao final, gostaria que você fizesse as suas considerações finais, desse contato aí. Essa câmera aí, você pode falar onde que buscar o Kobudo. Bom, então, né, agradeço aí a todos os mestres que eu tive aí na minha carreira e tenho. Um deles é o Mauser. E nós estamos aí trabalhando, agradecer à federação, ao Instituto, né, a Jureikan, e para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a nossa entidade, lá no Instagram é @Jureikan-Brasil. Né, no Facebook também, tem o nosso site do Instituto Cultural Nimpo Brasileiro de Kobudo, e a gente está aí de portas abertas, né, para tirar dúvida, para quem quiser praticar, conhecer o Shorin, conhecer o Kobudo, e não só da nossa escola. Né? O cara mora em Santos, aí eu falo, lá tem o Karatê tal, lá tem o Shorin, e a gente sempre indica aonde nós temos conhecimento que o professor tenha, né, uma história, uma linhagem e que seja uma pessoa séria. E a gente está aí à disposição.
A tua sede fica onde aqui em São Paulo, se alguém quiser ir lá treinar o teu Fica dojo? agora lá no Tatuapé, na Tatuapé. Emílio Malete, 1196B. Emílio Marete, ali perto do... É perto do Sonda. É, O pessoal fala na pertinho. Franco ali, mas é Tatuapé, né? É, então nós Tatuapé, temos... na Lá é a Franco. nossa sede agora, né? Emília Malete, Emílio Malete, 1196B, Tatuapé. 1169. E também nós temos aulas de Karatê Kobudo na Associação Okinawa do Brasil, que é na Tomás de Lima 72, na Liberdade. Na Liberdade. E quando você entra lá no nosso Instagram, você vai ver as nossas filiais, que são os professores, né, que têm os seus dojo. Então tem no Carrão, professor Wellington, Diego Oshiro também na Associação Okinawa, lá a professora Rose na cidade de Tiradentes, tem no Rio de Janeiro, tem na Baixada Santista. Então, em várias regiões aí nós temos filiais, né, professores que pertencem ao grupo de Jureikan. Você viaja dia 16. 19 de outubro. E volta quando? Aí dia 31 estou de volta, aí, se Deus quiser. Eu vou mandar um convite. No dia 28 de outubro, nós vamos fazer o 6º seminário de administração pública e privada no esporte. Vai ser na Unifesp de Santos. Poxa. Como você tem gente na Baixada Santista, passe o convite, a inscrição, que é gratuito, vários palestrantes, que é importante do segmento. Já fiz o convite a vários secretários, vou estender aos que possam ir até a Baixada Santista, dentro da Universidade Federal de São Paulo. Então, um trabalho sério que a Semesp vem fazendo. E tínhamos que fazer na Baixada Santista, como vamos começar a fazer em outras regiões do estado. Excelente. Então, tivemos em Pederneiras recentemente, eu e o Weber, que era o nosso secretário aqui de esporte. Então, estamos trabalhando. Então, para vocês que estão nos acompanhando, foi uma honra receber o mestre Flávio Souza, que é o responsável hoje pela modalidade do Kobudo, ligado à Federação Paulista, sempre de uma forma institucional, oficial. Quando vocês tiverem interesse procurando a Juriken ou a Federação Paulista, saberão aonde praticar com segurança, com respeito e realmente determinação e técnica, que é um mestre que se aprimorou muito, que vocês viram a experiência que ele possui. Então, eu agradeço a todos vocês por estar nos acompanhando. Um grande abraço, ótima semana e até a próxima. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Mauro. Valeu, meu querido. Obrigado. Valeu, satisfação. Igualmente.